vendo aí? Como é que tá a filmagem? Tá centralizado certinho? Então vamos orar, irmão? Vamos para a gente poder começar a nossa aula. Agradecer a Deus aí pela presença do nosso irmão Washington, né? Tá vindo aí para poder conhecer o nosso trabalho, para poder somar com a gente aí no seminário. Vai ser bem-vindo. Maravilhoso Deus, Altíssimo Eterno Pai, neste momento, mais uma vez, estamos na Tua presença para agradecermos ao Senhor por mais um privilégio, Deus, de estarmos nessa noite na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Pedimos abençoa cada um dos Teus servos e servas que estão presentes, os que não poderão estar aqui, Senhor, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa guardar e livrar de todo mal. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Manoel, já está no grupo? Está no grupo nosso? Que estava no grupo de casa lá, você fazendo teste. Jonas, pega a água para mim, Jonas, por favor. Bom, meus irmãos, todo mundo afiado aí para tirar 10 na prova, né? Hoje vai ser uma provinha, eu acho. Hoje nós estamos fechando o nosso ciclo das lições do nosso livro, desse módulo, que é a quarta unidade que nós estamos estudando hoje. Ó, vou mandar uma facinha para vocês aqui, a começar a ficar no espírito da prova, hein? Olha bem. Tá gravado, né? Depois acompanha. Ó, primeira pergunta. Meu Deus do céu. Rapaz, nem Salomão errava essa aqui. Ó. Ó, em nossa Bíblia, os livros históricos são em total de 12 e contam a história do povo de Israel. Assinale a opção que contém os 12 livros históricos. Não é possível, né? Não é possível. Eu não vou nem responder aqui, porque... Ué, rapaz... Meu Deus do céu. Pronto, tá respondido. Deixa eu te falar uma outra aqui, ó. O livro de Ruth é um romance bíblico que transmite o seguinte tema. Qual é o tema que transmite? Tô vendo que vocês vão errar mesmo. Rapaz. Não falando de Ruth, não? É isso aí. Rapaz, o livro de Ruth é um romance bíblico que transmite o seguinte tema. Qual é o tema? Não, mas calma aí, a gente vai chegar lá. Mas só para vocês já começar a pensar, né? Vamos pensar, né? Ah, a sogra. Aham. Boaz. Então, aí o que aconteceu nesse processo? Houve uma... Não, quase. Começou a dar eco de novo? Rafael, acho que soltou ali, mas já escapuliu da mente dele de novo. Mas tá bom, daqui a pouquinho vocês vão pegar, que se olhar assim, essa aqui, pronto. Mas você foi em cima, ó. Só faltou a palavra-chave. Mas você foi em cima. Pronto. É isso aí, ué, redenção. É redenção. Porque justamente por essa questão de amor que o Boaz
É isso aí, ué. Que o Boaz, ele aceitou a condição de Ruth ser parente, né? E ele ser o resgatador dela. Então, por ele ser o resgatador dela, ele se tornou a figura de um redentor, né? Então, ele redime ela daquela situação de pobreza que ela vivia e casa com ela, né? Então, isso é benção. Que foi? Então, vamos lá, vamos entrar no modo? Bom, só a recapitulação, para o Washington entender que hoje nós estamos concluindo uma matéria, tá? São livros históricos, nós estamos estudando sobre a questão da história e formação do povo de Israel, uma série, né, de aprendizados com respeito ao povo israelita, desde o Egito até agora o período dos reis que nós estamos estudando. Então, nós passamos do período do Egito, nós passamos da questão lá de Moisés, da libertação do povo, né, da questão das primeiras, né, dos primeiros cuidados de Deus com o povo, foi entregar a lei no deserto, logo no início. Depois, no final, né, do deserto, depois dos 40 anos, 39 anos e meio, o povo já chegando na terra, Deus entrega o Deuteronômio, né, que é a segunda lei, para os descendentes daqueles israelitas que saíram de lá do deserto, né, e que voltaram. Ô, César, boa noite. Sim? Manuele? Da Sheila? Só entregar ali, faz favor. Fica à vontade. Isso aqui é o esposo da irmã Sheila, irmão, né? Deus abençoe. Vem assistir um culto com nós um dia aqui, César, né? Então vamos aguardar o senhor aqui para assistir um culto com nós. Isso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vai com Deus. Então, meus irmãos, o que acontece? Aí nós passamos ali naquele processo, Deuteronômio, depois vem Josué, assume o comando, que Moisés morre, aí Josué é o grande líder, conquista, mas depois Josué morre, não tem mais um líder substituto, né? O povo fica aí por um período aí de 320 a 360 anos sem um líder, aí é o período dos juízes, né? Cada um fazia o que queria, e de vez em quando Deus levantava um juiz para poder... inclusive, deixa eu falar uma pergunta para vocês aqui. Teve um juiz, né? Teve um que saiu numa guerra e fez um voto. Se ele ganhasse, quem ele voltava, que ele via lá, ele ia sacrificar. O que ele topasse no caminho, ele sacrificaria. Né? Isso. Começa a pensar nisso aí, porque pode estar na prova também isso aí, entendeu? Começa a pensar que pode estar na prova isso aí, né? É. Então, vamos lá. Aí teve o período dos juízes, né? Tivemos ali os juízes, e esse período aí de cerca de 320, 360 anos ali do juiz. Aí depois disso o povo, agora já estabilizado na terra, o povo já em pecado, né? Vários pecados de idolatria, né? E misturaram com outros povos e tantas coisas que aconteceram lá. E aí o povo começa a chegar e agora nós temos o último dos juízes, né? Qual foi o último dos juízes? Samuel, muito bem. Aí nós temos ali Samuel, aí o que acontece? E o povo chega para Samuel e pede a Samuel um rei. Né? A partir desse momento que o povo pede um rei a Samuel, aí nós temos um outro processo, um outro período, que é o período dos reis. Né? Nós temos ali a questão do reinado, quando surge, o primeiro rei foi quem? Saul. O primeiro rei foi Saul, né, que reinou sobre todo Israel, não é isso? Depois teve um outro rei que reinou sobre todo Israel. Quem foi? Davi. Quantos anos Saul reinou? E Davi? Mais 40. É isso aí, irmão. Aí depois de Davi vem outro rei. Salomão, que reinou também sobre todo Israel. Quantos anos ele reinou? 40 anos também. Aí depois de Salomão vem outro rei. Isso aí. Mas primeiro vem o filho dele,
né? Que aí faz a divisão do reino, porque ele impõe impostos pesados sobre o povo, né? Oprime o povo ali, mais do que o que já vinha acontecendo com Salomão. Já consequência de Salomão. Isso aí. Consequência de Salomão. Aí o reino, ele é o quê? Dividido. Reino é dividido, aí a gente tem, com esse processo, né? 10 tribos e meia do norte, reino de Israel, uma tribo e meia, né? A gente considera duas, uma tribo e meia, que é a tribo de Judá e Benjamim, né? Vão para o reino do sul. Lá constitui-se a descendência de quem? Por intermédio do rei Davi, né? 4 quê? Não. Dividiu em 2 reinos. Reino do norte e reino do sul. Aí o reino do norte era composto pelas 10 tribos de Israel. E o reino do sul, pelas duas que ficou a tribo de Judá, que na verdade não é nem duas, é uma tribo e meia, né? A de Benjamim. E aí o que acontece? Esse período aí em que os reinos foram divididos, Israel, reino do norte, sai na frente pecando, né? A dinastia que Deus prometeu a Davi aconteceu no reino do sul. Porque Saul não teve dinastia, ou seja, não teve continuidade de Saul no trono. Mas de Davi, Deus prometeu que não faltaria rei da sua descendência. Então Deus estabeleceu dinastia com Davi. E a dinastia de Davi aconteceu no reino do sul. O reino do norte, ele foi destruído em 722. Por qual povo? É isso aí. Foi? Não. Pelos assírios, né? Pelos assírios. Começa a novela aí. Então, pelos assírios. Os assírios, eles destruíram, foram usados como mão de Deus para destruir os israelitas, né? Ou seja, as 10 tribos do norte, porque viviam em pecados constantes diante de Deus, né? E o reino do sul ainda prevaleceu um pouco mais. Prevaleceu um pouco mais. Mas lá na frente também foi levado cativo, né? Que foi o cativeiro de Babilônia. Cativeiro de Babilônia. Quem? Gideão? Ah. Vamos ver. Como é que foi a pergunta que eu fiz? Hum. É. Isso aí. Uhum. Isso aí. Depois a gente vai descobrir, mas não foi ele não, tá, irmãozinho? Pode ficar tranquilo. Aí o que acontece, irmão? Vamos lá. Mas se você olhar aí na aula passada, você vai achar. Ué, nós estudamos aqui, né? Tem que estar na prova que nós estudamos aqui, né? Então, o que acontece? Aí tem o cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, a gente tem um outro problema ali, né? Por quê? Porque o povo também perde ali o seu trono, né? E a capital ali, né, era Jerusalém, do Reino do Sul, Reino do Norte, capital era Samaria, e ali eles são levados cativos, não todo o povo, a metodologia dos... Aí nós falamos isso aqui na aula passada, vocês lembram? Que nós falamos isso aqui na aula passada, que a metodologia de guerra dos assírios, quando eles conquistavam o povo, o que, que eles faziam? Eles destruíam cultura. Como que eles destruíam cultura? Disseminando outras culturas no meio, outros povos. Daí surgem os samaritanos. A capital do norte era Samaria. Então, o que, que eles fazem? No meio, lá da capital de Samaria, eles colocam povos também
já conquistados de outras batalhas deles, e até próprios, né? Mistura com aquele povo ali, tira o judeu dali, israelita, mistura com outros povos, e aí ele quebra a cultura. Eles quebram a cultura. Já os babilônios tinham uma cultura diferente. Eles escolhiam no meio daquele povo os melhores e eles traziam para trabalhar no palácio, né? Por exemplo, Daniel, Misael, Azarias, né? O Ananias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes, né? Peça que eles receberam lá. Eles eram jovens, daqueles que se destacavam dentre os demais, e aí eles foram escolhidos para ser levados na primeira leva dos judeus que foram levados cativo, e eles foram para a Babilônia. Serviam no rei, né? Porque eles ali, a cultura deles ali, eles faziam o que era muito mais fácil, né? Se o rei dominasse com ele ali os mais fortes, os mais entendidos, porque o restante do povo era mais frágil é fácil de vencer, né? Pega os cabeças, os pensantes, pega aqueles que têm poder para influenciar outros, que têm poder para levantar exército, têm poder para retaliar contra, né? E traz ele para o seu time, e os demais lá é fraco, né? Os demais são domáveis. É uma cobrança de Deus, uma cobrança de Deus. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui. Oi? Ah, sim. Ó. Sim, imagina, você tem a sua terra, você tem o seu governo, você tem as suas leis, você tem a sua religião. Vem outro povo e fala, acabou suas leis, acabou sua religião, acabou. Quem manda aqui agora sou eu, você tem que trabalhar e pagar imposto para mim, vão pegar a capital, vão destruir tudo, né? Não, Theo, não vem não. Não, Theo, para cá. Idolatria, isso aí. Uhum. Uhum. Na mão dos babilônicos. Isso aí. E aí vocês vão ver aqui ao decorrer dos estudos aqui que a cobrança de Deus foi limitada, né? Deus escolheu um ímpio para poder punir o justo, que foi Ciro. E ele já havia, inclusive, o profeta já havia profetizado, que Deus levantaria Ciro, né? Para poder ser mão forte de Deus, vingativa sobre o povo. Justamente para essas questões de pecado, idolatria, desobediência, afastamento de Deus, abandono da fé, né? Ou seja, o povo vivia sobre rituais, sobre festas. Então, ele simplesmente se desvencilharam disso ali. Às vezes estava lá por obrigação, né? Não queria mais compromisso, nem comprometimento nenhum com as coisas de Deus, né? Então, isso aí levou ao final e à escravidão desse povo. Aí, beleza. Então, nós passamos todo esse processo e agora nós estamos entrando, fechando a nossa aula hoje com a questão justamente do Império Babilônico, tá? Tanto o início quanto o fim. Os profetas profetizaram nesse período, os acontecimentos que tiveram e aquilo que eu venho falando para vocês, né? Quando a gente fala Israel, a gente leva Israel para todo o povo, não é isso? O nome Israel para todo o povo. Mas a gente vai ver que é aqui no cativeiro babilônico que nasce o nome judeu, né? Que é a primeira vez os israelitas são chamados de judeu. Por quê? Porque são descendentes da tribo de Judá. Embora os israelitas que depois foram, né, retornando e como eles não tinham mais nacionalidade, não tinha mais, né, nada, e aí o que tinha maior povo era os da tribo de Judá, então os israelitas se juntaram, aqueles da tribo de Judá, e aí fica aquela rivalidade, porque os que eram misturados eles não aceitavam, os samaritanos eles não aceitavam, e essa briga que desde a época de Jesus, aquela mulher samaritana, essa briga ainda era muito acirrada, né? Porque para o judeu ele não recebia um samaritano como judeu puro. E para eles, essa questão consanguínea, essa questão de pureza e impureza, se fala muito, fala tudo para o judeu, na verdade. Né? Eles são descendentes de uma linhagem, descendente de Abraão, né? E a ordem de Deus foi que faria deles um povo, e eles não podiam se misturar com outros povos. E eles levam isso ao pé da risca. Como os demais se misturaram e tinha mistura, os puros não aceitavam os misturados. Não, você já não é mais filho de Abraão, não, você é misturado. Né? E aí essa rivalidade prevaleceu. Vamos lá.
Aí a nossa unidade 4, né, a formação da sociedade judaica. Agora nós estamos falando já da sociedade judaica, não israelita. Sociedade judaica, né? Durante e após o exílio. A introdução diz assim: os cativeiros assírio e babilônico que se abateram sobre os israelitas foram duas das experiências mais traumáticas do povo judeu no período da história antiga. Nessa unidade estudaremos sobre os seus fatores condicionantes de uma nova sociedade judaica a partir da experiência dos cativeiros. Então, na verdade, o cativeiro ele traz consigo um grande ensino pedagógico até, né, para os nacionais, né, para os povos ali. Por quê? Porque a partir dali, a gente vai ver aqui alguns eventos que aconteceram, por exemplo, né, inclusive nesse período aí de Esté, alguns acontecimentos que tiveram ali, que é a influência do aprendizado do cativeiro. Influência do aprendizado do cativeiro. O cativeiro ensina, irmão. Assim, na vida da gente também, de forma geral, as provas nos ensinam, né? Às vezes a gente cai em determinadas situações por desobediência e quando você entende isso, que o seu motivo ali é a desobediência, isso te ensina, né? Isso te ensina, te mostra um caminho novo. E aconteceu com Israel isso aí. Vai lá, Manoel. A formação dessa sociedade, nós vamos ver aqui a questão dos objetivos pedagógicos, né? O que nós vamos aprender aqui apresentar o processo de forjamento de uma nova sociedade durante e após o período do cativeiro. Isso é importante, né? O processo de forjamento. Processo é aquilo que não é a coisa que pegou aqui e aconteceu aqui, não. O processo, né? São etapas. São etapas, não é isso? Oi? Por isso, né, já são etapas. Passar pelo processo. E aí nós vemos esse forjamento aí, né, de que o povo ele sai em uma sociedade diferente, né? Então, durante e após o período do cativeiro babilônico. Nós vamos estudar também aqui e aprender, expor dos livros de Esdras, Neemias e Esté, e em suas temáticas, datação e autoria. Aquilo que eu vim falando para vocês que é importante. Nós conhecemos data, conhecemos autores, né? Eu tenho que conhecer toda a Bíblia, toda a história. Olha, a gente não vai aprender isso aqui num curso básico, não. Tá? Se você quer se aprofundar, você vai partir para uma graduação, depois você vai partir para um mestrado, você vai partir para um doutorado, né? Vai escolher uma linha no doutorado ou no mestrado para você poder aprofundar bem, porque no seminário básico a gente aprende um panorama, a ter uma visão de um todo. Mas você conhecer detalhadamente um todo, né? Isso é um aprofundamento muito gigante, porque a história é muito rica, a história é muito ampla, a história ela detalha culturas, detalha línguas, né? Detalha escrita, ela detalha períodos, ela detalha guerras, ela detalha reis, ela detalha famílias, né? Descendências. Então, é uma infinidade de coisas que a gente vai ter que passar, se você quiser aprofundar muito, né, dentro da questão, e eu acho que vale a pena, sim, a gente estudar, né, eu sei que não é para todos, tá? Não é para todos se aprofundar assim, a própria Bíblia diz, né, uns ele chamou para mestre, outros ele chamou para pastores, não quer dizer que o pastor é mestre, né, o pastor é pastor, agora o mestre são poucos, não são muitos, né? Mas uns ele chamou para mestre, outros para doutores, outros para evangelista. Tudo isso qual é a finalidade? O aperfeiçoamento dos santos, né? Então o pastor cuida, pastoreia, o evangelista evangeliza, mas tem um mestre que ensina, tem um doutor que ensina, que aprofunda, né, o conhecimento, né? O nosso conhecimento de igreja, irmãos, ele é um conhecimento genérico. Em relação à questão bíblica, a gente conhece superficialmente. Dentro das igrejas, não se aprofunda conhecimento dentro das igrejas, né? Nas igrejas, a gente tem um aprofundamento do conhecimento de Deus, do reino de Deus, né? Da vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. Agora, se aprofundar é você mergulhar na história, né? É mergulhar na história, e a história é ampla. E aí a gente vai aqui esse panorama, igual fizemos aqui rapidamente, o panorama, né, desde a saída ali do Egito, você já vê que tem muita história ali, que se a gente for contar, né, ou se debruçar no estudo daquilo ali,
você tem muito material para estudar, né? Você tem muita coisa para pesquisar, né? Você tem um conhecimento assim fora de série para poder buscar, né? E não é num curso básico. O curso básico ele vai te abrir a sua mente, né? Mas aí eu venho falando, é importante nós conhecermos datas, conhecermos autores, né? Porque isso nos guia no nosso ensinamento na igreja, na pregação, na mensagem. Quando alguém está pregando ou está ensinando, vai falar sobre o período babilônico, você já tem mais ou menos a data, né? Entre o ano 586 a 400 e pouco ali, foi o período ali, né? Babilônico, o período ali desse resgate. Aí nós temos, falou do Império Assírio. Não é sírio, é assírio. Então você já tem que é lá no século 8, 9, né, que são quando foi destruído ali, 722 Israel foi destruído. Então você já tem mais ou menos um norte, né? O profeta que profetizava, né, por exemplo, Isaías profetizava para Israel, né? Reino do Norte, Isaías é de qual período? É do período ali do século 8, século 9, né? Ele não viveu cá no período babilônico. Isaías viveu antes, né? Quer falar hoje? Uhum. Uhum. Para sair na próxima slide. Então, está falando da parte assim como letra, né? A gente conhecer a letra, assim, a história na letra. Mas eu não sei se eu estou errado. O curso básico, tudo bem, se eu for assim, me formar assim, como doutor na letra, eu vou me aprofundar mais. Mas eu ainda carrego aqui sim, aquela fé assim, no Espírito Santo de Deus, né? Sim. Então, eu ainda carrego assim, aquela crença que é bom a gente, quanto mais aprender, melhor. Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai adiantar nada. Então, no seu caso aí que você está falando, eu entendi que a pessoa quer ser um doutorado, mas não diminui também se a pessoa souber só o que nós aprendemos aqui, né? Entende o que eu digo? Entendo. Na verdade, não diminui em nada, né? O crente saber muito ou saber pouco. A única diferença é que a uns Deus chamou especificamente para ter um conhecimento maior, e aqueles que Deus chamou para ter um conhecimento maior, ele vai abranger muito mais gente. Então, é onde que eu te falo que é o Espírito Santo de Deus. Vai cobrar o Espírito de Deus, eu entendo que ele está presente tanto no grande conhecimento quanto no pequeno conhecimento. Por que ele está presente? Porque é a obra de Deus. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Então, por exemplo, durante muitos anos aí, durante muito tempo, existiram muitos erros teológicos que a igreja ela desenvolveu como doutrina. E por que se desenvolveu como doutrina erros teológicos? Porque, às vezes, baseados na fé, mas sem o conhecimento realmente literário, muitos líderes erraram e mataram gente espiritualmente. Né? Um exemplo fácil da nossa época, por exemplo, o homem não podia usar bigode. O homem não podia ter uma televisão, porque senão era pecado. Quando surgiu o rádio, não podia ouvir rádio, porque era pecado. Quantas pessoas foram excluídas da igreja por causa disso? Né? E morreram no pecado e foram para o inferno. Por quê? Porque estou falando de coisa simples. Falando de coisa assim, da nossa época agora, de 20, 30 anos aqui, do nosso tempo, né, onde a mulher não podia fazer um penteado no cabelo, não podia se depilar debaixo da axila, não podia passar um perfume porque era pecado, não podia andar de bicicleta porque era pecado. Né? Então, tantas coisas assim que foram se multiplicando, que na verdade foram erros teológicos, erros de interpretação. Né? Por exemplo, na minha juventude, a gente não podia usar terno com aquele rasgado que tinha. Antigamente, o paletó era o modelo. Né? E em determinadas igrejas pentecostais, você tinha que mandar costurar aquilo, porque estava escrito em Joel: rasgai o vosso coração, não vossas vestes. Então, os homens pegavam aquilo e diziam: tá vendo? Esses homens do paletó rachado está em pecado diante de Deus. Não pode subir no púlpito, não pode pregar, porque o paletó está rachado. Isso era uma doutrina. Aí eu te pergunto, por que isso sustentava? Porque os homens de pouco conhecimento estavam na frente da igreja. Tinha que... aquela questão do paletózinho caído, paletó caído.
Então, você vê que eram muitos erros teológicos que desenvolveram uma igreja sem conhecimento, uma igreja que as pessoas tinham mais medo do inferno do que temor a Deus. Né? Então, esse é o diferencial. A igreja não tem que ter medo do inferno. O inferno não é para o crente, o inferno é para o pecador. A igreja tem que existir amando a Deus, servindo a Deus com amor, com coração, com a vida. Não, eu não estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. E Deus está onde nisso aí? Né? Então, durante muito tempo, nós somos ensinados a temer o inferno. Mas amar a Deus, né? A gente tinha medo de Deus, inclusive. Né? Muitos crentes cresceram, muitas crianças tinham medo de Deus. E Deus não é para ser temido nesse sentido de ter medo dele. Ele é para ser temido no sentido da reverência, né? De que Deus é o nosso Deus, é o Criador de tudo. Então, a ele devemos render graça, glória, honra, né? Então, essa é a diferença. O Espírito Santo está tanto em um quanto no outro. Mas você vê que a diferença do conhecimento vai fazer diferença. Quem conhece pouco, o mundo dele é pequeno. Quem conhece pouco, a interpretação dele é pequena, é curta. Entendeu? Tem a passagem que fala que o mal que veio do Senhor, quem estudou foi na segunda lição. O mal que veio do Senhor, e era um erro teológico, só que da época. Porque na visão do judeu da época, de Deus saía tanto mal quanto bem. O judeu da época não tinha visão de diabo, e inclusive diabo ele surge após o cativeiro babilônico aqui. Vocês estudaram aqui sobre os anjos, né? Vocês devem ter passado por isso aqui também. Nessa visão de demônio, de Satanás, do mal, né? A hamartia, né? Que é o mal, isso é da cultura que vem depois desse processo aqui do cativeiro babilônico. Até então, antes, acreditava que tudo que acontecia na vida das pessoas, tanto mal quanto bem, vinha de Deus. Então, o espírito mal que vinha sobre Saul, para o judeu da época, aquele espírito era Deus fazendo, e escrevia como se fosse Deus. Entendeu? Mas hoje a gente tem uma visão diferente que o diabo existe e Deus também existe. Nós temos conhecimento hoje da vontade permissiva de Deus e da vontade diretiva de Deus, daquilo que Deus determina, que Deus direciona, que Deus impõe que vai ser assim. Aquilo que Deus falar que vai ser, vai ser. Agora, aquilo que Deus não se manifestar, pode acontecer. Entendeu? Nós somos dotados de livre-arbítrio. Né? Então, são erros teológicos que, durante séculos, para Israel, funcionavam daquela forma. Então, daí você vê a necessidade que temos de ter conhecimento, sim. Né? Eu dizer, não, o Espírito Santo me revela. Ó, eu já vi muitos erros teológicos, muitas pregações aí sem nexo, sem pé e sem cabeça. A pessoa vai para a igreja, não prepara nenhum texto para ler. Vou pregar hoje, mas é aquilo que Deus mandar falar. Abre a Bíblia, abre em qualquer lugar. Dali ele fala qualquer coisa, entendeu? E diz que foi Deus que falou. Aí pula, sapateia, fala língua estranha, profetiza, entrega a revelação. A mensagem mesmo, conteúdo, nenhum. Sem conteúdo. Essa é a diferença. Quando Deus chamou, né? E outra, eu entendo o seguinte, isso é a minha visão que eu tenho do Evangelho. Quando nós nos dispusemos no coração de sentar numa cadeira dessa para poder aprender, é porque Deus tem um chamado na sua vida. Porque hoje nós vivemos um tempo onde o obreiro que não senta para aprender, ele também não deve levantar para ensinar. Porque ele vai ensinar besteira. E o povo de hoje não está para ouvir mais besteira. Qualquer jovem na igreja está na faculdade, tem curso técnico, todo mundo tem segundo grau, todo mundo sabe ler e escrever, a internet está aberta para todo mundo. O pregador está falando lá, o cara está aqui pesquisando para ver se é aquilo mesmo. Entendeu? Então hoje o mundo é esse. Quem não senta para aprender, ele não tem condição de ser obreiro. Para a igreja de hoje, não. Ou então ele vai ser, mas daquele tamanhozinho da cabeça dele. Entendeu? Você nunca vai conseguir expandir o chamado, a vocação de Deus na sua vida se você não se dedicar ao conhecimento. Não, você expressou correto.
Uhum. 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 Não é. E aí? Se ele não tem conhecimento, e aí? Uhum. Então, na verdade, durante muitos anos, a igreja, nós pentecostais, sofremos com a proibição da teologia, por exemplo. Né? Quando você falava, vou fazer teologia, quer desviar. E alguns pastores proibiam o crente de fazer teologia. Proibiam. Pastor Sebastião Lourenço mesmo, foi quando ele falou que ia fazer teologia, né? O pessoal quer desviar, tá vendo? Quer desviar, não sei o quê. O pastor dele foi até tirou dessa atividade. E ele falou, não, vou estudar. E foi estudar. Ele era diácono na época. Foi estudar e foi indo, foi indo. E Deus levantou ele por causa do conhecimento. Ele foi sendo consagrado depois, né? Porque o pessoal viu que realmente não ia desviar nada, ampliou, foi o conhecimento dele. E ele foi crescendo, assumiu, chegou a ser, né, pastor presidente do campo aí, Santo Antônio, muitos anos. Foi quarto vice-presidente da Convenção Cadeieso, na época áurea da Convenção Cadeieso, né? A época que, quando falava Convenção Cadeieso, era, né, o estado inteiro praticamente. Hoje o estado tem um bocado de convenções, mas na época a convenção era basicamente a Cadeieso e a Confraternes, que foi a que o pastor Daniel Lemos abriu. Na época, uns 30 anos atrás, né? Eles fundaram a Confraternes, então a Confraternes era uma convenção também dessas épocas, e a Cadeieso, que era a majoritária. E o pastor Sebastião foi o quarto vice-presidente na época. Numa das épocas em que os trabalhos que eles faziam, Reginaldo, era lá no Alves Cabral, entendeu? Trabalho de jovens lá era no Alves Cabral, era 12 mil, 15 mil, 20 mil jovens lá. Né? Ou seja, se ele não tivesse, e ele estudou quando ele morava no interior, para eles lá ele queria desviar. Se ele tivesse ficado com a cabeça lá do interior, morado lá, vivido lá, abandonado a oportunidade de progresso lá, né? Será que ele tinha alcançado e feito tudo que ele fez? Então é uma verdade que a gente precisa conviver com ela e falar sem esses, eu estou pecando, e o Espírito de Deus. Não, o Espírito de Deus está na vida daquele que busca. A própria Bíblia diz que os obreiros, aqueles que foram vocacionados, que são chamados, que haja dedicação. Dedicação é estudo. Dedicação é busca. Não, dedicação é orar e jejuar. Tá, você ora e jejua e fala o quê? Você conhece o quê? Né? Uma pessoa chega para ouvir uma palavra, você tem o quê para falar? Né? Uma pessoa tem uma dúvida bíblica, você tem o quê para ensinar? Então, o obreiro tem que ser pronto. Vamos lá? Passa aí, Manu. O livro de Esdras. O relato do livro de Esdras é o regresso do povo de Israel do exílio na Babilônia, o restabelecimento religioso de Judá e também a organização da sociedade judaica pós-exílio. É o que nós vamos estudar aqui, né? O livro de Esdras narra do que Deus se utilizou para realizar o que, de modo profético, havia prometido por meio de Jeremias. Jeremias 29, 10 ao 14. A promessa consistia na reestruturação do povo israelita, que após 70 anos de exílio, foi cumprida de forma cabal. Passa aí, Manu. Foi? Vamos lá, vamos entrar os assuntos. O livro de Esdras fala a respeito das duas primeiras remessas de judeus que voltaram a viver em sua pátria. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Esdras, falar um pouquinho sobre Neemias, né? E aí, dentro desses livros, a gente vai falar sobre um pouquinho também de Esther, que foi fundamental. Tem um capítulo de Esther, eu acho que é o capítulo 4, verso 12, se não me engano. Abre para mim aí, por favor. Eu acho que é 4:12.
Tem quantas pessoas online aí, mano? Vê o verso 12. As palavras de Esther. Não, acho que é um pouco antes. Depois você dá uma pesquisada aí e vai falar bem assim, não seria para esse tempo que você foi constituída? Entendeu? É capítulo 4. Eu sei que está no capítulo 4. Vamos lá, irmãos. Então aqui a gente vai ter, o livro de Esdras, ele fala a respeito de duas primeiras remessas de judeus que voltaram a viver em sua pátria. Ou seja, quando a gente vai falar sobre o cativeiro babilônico, que a gente vai ter os primeiros momentos de retorno para a terra, Jerusalém, Jerusalém não era mais uma terra atraente, porque estava tudo destruído. E o povo já tinha se adaptado ali também, em Babilônia. Aí, Washington, é uma palavra até espiritual que eu entendo disso. Sabe o que é? Veja bem, Reginaldo, você tem lá a sua terra, seu povo, sua comunidade ali. Ali é a sua terra natal. Chega um povo lá e destrona vocês, leva cativo, destrói tudo aquilo ali. Aí você está lá, você está preso, mas você não é aquele preso que anda com corrente no pé, aquele preso que... Não, mas você tem que trabalhar e pagar imposto para o rei, você agora pertence àquele reino, só que você sabe que você tem uma nacionalidade, você tem uma terra. Só que o tempo vai passando, você vai se acomodando com as coisas ali, com a vida dali, né? Daí a pouco você casa ali, alguém já começa a ter filhos dali e tal. Aí o rei fala assim, tá liberado, pode voltar uma turma para lá. Aí lá não ficou vazio, não. Ficou lá os pobres, os miseráveis, aqueles mais fracos, né? Que ficaram lá. Quem veio para cá foram os melhores, vamos dizer assim, né? Aí o rei fala, pode voltar para lá. Só que aqui você já tem propriedade, você já tem família, você já está tranquilo, estabilizado, comendo, bebendo bem. Quem vai voltar? Sabe quem volta, irmão? Só quem tem a nacionalidade no coração. Quem tem a nacionalidade no coração, começar tudo de novo. O pessoal olha para aquela terra tudo destruída. Aquele negócio tudo acabado, um bocado de gente passando fome lá. Aqui eu estou comendo, bebendo, dormindo, já tem tudo aqui, estou tranquilo. Vou fazer o que é lá. Né? Se a pessoa não tiver no coração a nacionalidade, não, lá é minha terra. Lá é a terra que Deus deu ao nosso descendente. Ele não volta. Tanto é que nesses períodos aí, nem todo mundo voltou, não. Entendeu? Nem todos voltaram, alguns ficaram por ali mesmo. Alguns ficaram por ali mesmo. Né? Porque já estavam adaptados àquilo ali. Ué, já estavam tranquilos. Entendeu? Já estavam tranquilos, então não voltaram. Vamos lá, aí nós temos ali três líderes que trabalharam o retorno, né, desse povo ali para a volta. Primeiro, Zorobabel. Ele guiou a primeira remessa desses exilados. Josué, o sumo sacerdote, que não é o Josué lá de Moisés, né, ajudou Zorobabel. Ageu e Zacarias, profetas do Senhor, animavam e incentivavam o povo a terminar a restauração de quê? Do templo. Olha, o que mais atraía e envolvia o povo era a sua religiosidade. Só que o povo estava já fraco na fé. Então agora, quando eles entendem o sacrifício, o sofrimento que eles estão, perderam tudo, perderam família, perderam, né, tem mortes, tem tudo nesse caminho. Até eles começarem a se estabilizar lá, sofreram bastante. Então, e conheceram que aquilo ali era uma cobrança de Deus. Porque Deus usou profetas, né, para poder profetizar. E a figura do profeta, eu volto a dizer, como a gente já tinha falado aqui antes, a figura do profeta lá era profeta realmente, não é como é hoje. Né? Todo mundo é profeta, todo mundo profetiza. Não, não era isso, não. Lá era uma pessoa que Deus escolhia, entendeu? No meio daquela multidão, e aquela pessoa Deus dava o dom, Deus falava com ele, aquela pessoa tinha uma vida diferente, né? Tinha uma palavra de Deus para ocasiões específicas, e na maioria das vezes era cobrança. E o profeta falava ao rei, falava ao sacerdote, falava também ao povo, mas diretamente ao rei, ao sacerdote, que eram as autoridades
que dominavam e governavam o povo, né? Então, quando Deus usava um profeta para poder apertar, arrochar ali, essa palavra às vezes não era muito aceita, né? Não era muito aceita. Oi? É isso aí. Tanto é que quando o profeta veio, já corria alguém na frente e dizia: a sua vinda é de paz. Por quê? Porque sabia que quando um profeta chegava, o pau está quebrando. Vem um profeta. Já corria logo, já corria para o rei. O profeta está se aproximando. Aí o rei já manda dizer lá se é de paz a vinda dele. Porque sabia que quando o profeta chegava, a diferença chegava. Né? A diferença chegava. Então, nós temos aqui, no período de Zorobabel, ele foi o primeiro que traz, né, os exilados. Aí nós temos aqui na página 71, né, que vai falar, na página 73, no começo aqui, ele vai dizer assim, ó, comandados por Zorobabel, cerca de 50 mil homens voltam novamente em uma primeira remessa. Grande parte dos judeus havia se firmado em Babilônia e não desejavam perder a sua estabilidade por um longo e inseguro trajeto até um país assolado e precisava ser refeito. Então tinha gente ali que não queria mais. Eu vou lá para aquele bocado de escombro, né? Vamos pensar na guerra hoje que vocês estão vendo acontecer do Irã, né? Na Ucrânia, né? Da Rússia e Ucrânia. Vocês viram como é que está lá aquela capital lá da Rússia, da Ucrânia? Kiev, como é que está? Só os escombros, né? Tudo destruído. Tudo destruído. A capital. Então, você imagina a mesma coisa. A capital era Jerusalém, estava só o bagaço. Não tinha mais nada, os muros tudo arrebentados, o templo destruído, né? E uma das coisas que fortificava a fé do povo era o templo. Porque no templo se praticava a fé. Diferente de nós, hoje. Né? Hoje você vai à igreja, o culto, senta ali, adora. Não, na época você praticava. Praticar mesmo, é levar um cordeiro debaixo do braço, é levar um cabrito, é levar as rolinhas para fazer as ofertas. Né? Era as festividades que aconteciam, que aquilo era obrigação. Né? Então, todo judeu tinha que ir lá em Jerusalém para poder festejar e tal, para poder participar daquele momento religioso ali. Então, isso era prático. A religião era prática. A religião não era como hoje, a religião de fé apenas. Não, era prática realmente. Né? E o povo não queria muito isso, já estava tranquilo lá comendo, bebendo. Né? Mas aqueles que tinham no coração a esperança da promessa de Deus, a esperança e a convicção, né, do Deus que ele servia, a convicção também das promessas que Deus haveria de levantar um novo reino, porque Deus havia falado a Davi que não faltaria rei. Deus havia falado a Abraão que ele seria, né, bendito sobre toda a terra. Então eles esperavam e havia profecias. Isaías profetizou nos anos, né, 700, 800 ali, que viria o Messias, que haveria de levantar um resgatador, que haveria de ter alguém. Moisés falou que surgiria um que seria maior que ele. Né? Então o povo tinha um bocado de profecia. E aí, então, aqueles que tinham realmente vida com Deus diziam, não, tem um futuro melhor para mim. Melhor do que Babilônia. Mas alguns, Babilônia está bom para mim. Não parece até a igreja de hoje, irmãos? Algumas pessoas estão tranquilas, felizes na Babilônia, que hoje está se implantando aí, está se criando. Hoje, né? Hoje, falar de religião, falar de fé, falar de igreja, falar de palavra de Deus no ouvido de alguns, dá até comichão, como diz a Bíblia. Né? Já se acomodaram por aqui mesmo. Já não tem esperança mais na vida eterna, não tem esperança mais no arrebatamento da igreja, não tem esperança mais na volta de Jesus, nada, já estão tranquilos aqui. Alguns já têm seu emprego, sua casa, né? Seus filhos, sua família, já nem se preocupa mais com os dias de culto da igreja, nem se preocupa mais com a igreja. Né? Eu me lembro, na minha época, no início da minha fé, o Osho é testemunha, né? Que o Osho, nós reunimos juntos lá na época do Aldir, desde quando eu, novo casado, não perdia culto, estava na igreja constantemente. Né? A gente tinha muitos irmãos que eram assim fervorosos, todo o trabalho estava ali na igreja, evangelizando, visita, culto ar livre. Hoje, se você às vezes chamar um culto ar livre, é bem provável você estar sozinho no culto. Porque muitos não querem mais de domingo se estressar com nada, cansar com nada. Né? Até os obreiros hoje, você tem uma ideia,
né? Na época do meu diaconato, irmãos, misericórdia, né? O nosso diaconato era uma coisa assim de muito serviço, muita atividade na igreja. Hoje, para você levantar um diácono na igreja, você ter um diácono ativo na igreja, hoje é difícil. Porque a vida está fácil. Quando a vida fica fácil, as pessoas se acomodam, né? As pessoas se acomodam. Hoje está tudo muito mais... Vai viver há 30 anos atrás para ver se as comunidades de hoje, né? Não tinha. Hoje você tem uma televisãozona em casa bonitona, você tem internet, você assiste o que você quiser na internet, né? Você não tem limite, entendeu? As pessoas hoje estão livres, fazem o que quiserem, estão dispostas a viver a vida delas. Mas a vida do evangelho, não. É justamente isso que aconteceu lá. Justamente isso. Pessoas acomodadas, tranquilas, e outros que tinham realmente o coração na esperança da promessa de Deus. Não, o lugar está destruído, mas eu tenho certeza no Deus que chamou Abraão, no Deus que tirou nossos pais lá do Egito, que passou pelo deserto, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que deu a terra para nós. Esse mesmo Deus vai levantar, porque os seus profetas também já profetizaram. Ele, uma hora, vai estender a mão e vai abençoar. E agora, estamos aqui no cativeiro, mas ele falou que ia nos tirar daqui. E a porta está se abrindo, vou passar pela porta. Né? Quem tinha convicção na esperança, foi. Aí nós temos, depois de Zorobabel, nós temos Esdras. Ele guia a segunda remessa de exilados de volta a Jerusalém. Ele foi usado pelo Senhor a fim de que o povo se acertasse espiritualmente e moralmente. Com isso, começou-se o reparo da cultura e das tradições do povo de Israel. Tradição, religião. Religião deles era tradição. Então, Esdras, ele é levantado ali como um grande sacerdote entre Israel. Ele começa a ler o livro da lei, né? Levanta os sacerdotes ali para poder fazer o resgate, né? Ele motiva o pessoal. E aí, falando em motivação, o Zorobabel foi um dos que mais motivou desses israelitas ali a trabalharem, né? A pegar na construção do muro, né? Fizeram o muro aí, salvo engano, 52 dias, né? Que eles levantaram, restauraram todo o muro de Jerusalém. Ou seja, nós temos ali pessoas confiantes, né? E ainda tiveram, né? O Sanbalat e o Tobias lá para poder tentar atrapalhar, para tentar impedir o progresso, tentar impedir o avanço ali do crescimento, da restauração do povo ali, mas Deus guiou esses homens debaixo da vontade dele. E aí nós temos depois Neemias, que liderou a terceira leva de judeus de volta para Jerusalém. Passa aí, Manu. Vamos lá, as informações pertinentes sobre o livro de Esdras. Autor: segundo a tradição judaica, Esdras foi quem escreveu, segundo as crônicas, Esdras e Neemias. Esdras foi um dos que foram deportados para a Babilônia. Possivelmente ele foi filho ou neto de um sumo sacerdote, Seraías, né? Aí nós vemos aí, ó, neto ou filho do sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote foi morto, inclusive, né? Morto por Nabucodonosor em 586 a.C., quando começa ali o primeiro, né, os primeiros deportados para Babilônia, quando começa de fato o Império Babilônico ali e o domínio nessa data, 586 a.C., e aí a gente tem Neemias, nós temos ali, segundo a tradição judaica, Esdras foi quem escreveu Crônicas, Esdras e Neemias, e ele também, possivelmente, foi neto, né, ou filho de um sumo sacerdote, Seraías, que foi morto por Nabucodonosor. A data da escrita foi aproximadamente em 430 a.C., logo depois de Malaquias, que Malaquias termina a sua profecia. Malaquias é uma peça fundamental também nessa época, porque ele foi o último dos profetas ali desse tempo. Ele ainda pega um final do Império Babilônico, né, e para o período da libertação. Aí você vê, por exemplo, o livro de Malaquias, ele é tão assim contundente na repreensão, né? Deus usa Malaquias para repreender o povo de uma forma tão dura e trazer o povo novamente ao espiritual, ao sagrado. Aí ele fala, ó, se vocês observarem lá nos primeiros capítulos, né? Todo o livro, na verdade, ele vai ser só cobrança. Mas, por exemplo, quando ele toca na questão do sacerdócio, ele toca na questão de dízimo, ele toca na questão de oferta. Por quê? Aí a gente volta a dizer novamente, ofertas. Quais eram o modelo que a lei apontou que fossem realizadas as ofertas? Dos melhores animais, né? O animal não podia ter mancha, não podia ter
podia ter nada, né? Tinha que ser puro, tinha determinado tempo de vida e tal. Eram os melhores. Deus queria sempre o melhor. E aquilo aconteceu durante muito tempo. Mas quando esse período aqui, a repreensão de Malaquias é justamente por isso. Sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que essa maldição está acontecendo? Sabe por que o pai perdeu o filho? Por que essas coisas estão acontecendo? Por quê? Aí ele começa a falar, vós estão me roubando. Aí vocês podem dizer, em que estão me roubando? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Né? Aí ele fala sobre a questão do dízimo, fala sobre a questão dos animais doentes, dos animais defeituosos que eram oferecidos em sacrifício. Ou seja, pegava daquele resto, daquilo que não servia e jogava lá para o sacerdote, entendeu? Aí tinha repreensão para o sacerdote, tinha repreensão para os homens, tinha repreensão para o povo. Dá uma olhada depois do livro de Malaquias, tá? Vocês observando esse contexto que nós estamos falando aqui. Depois vocês lêem Malaquias, vocês vão conseguir ampliar ainda mais a interpretação, porque ele fala no período dentro do império ainda e para o final do período, né, após o término ali desse período aí de cativeiro. Então ele mostra ao povo que o motivo do povo estar ali, desobediência, desvio, imoralidade, né, deixar de praticar a fé, porque a fé ali era praticada. Então deixar de praticar a fé, deixar de servir a Deus com verdade, com sinceridade, levou eles àquele cativeiro, né? Levou eles àquele cativeiro. Então Malaquias é um dos profetas importantíssimos aí desse momento. Livros proféticos, né, Malaquias? Oi? Livros proféticos. Vai tá, acho que é o próximo livro que tá aqui. Vai falar sobre ele. O Leandro já está anotando lá já, tá vendo? Acho que já está anotando. Aí vamos lá, calma aí, mano. Volta lá. O tempo da ação aqui, ó, a partir da ordem dada pelo rei Ciro, né, o grande, para libertar o povo, e o regresso do primeiro grupo de israelitas, comandados por Zorobabel, até o regresso do segundo grupo de israelitas, comandados por Esdra. Vai, Manu. O verso-chave aqui é: porque Esdra tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7 e o verso 10. Está vendo aí? O comprometimento, né? Esdra era um dos que tinha um coração ardente pela vocação, né? Pelo território, por aquilo que Deus havia dado como promessa, como descendência, né? Pelo povo, no contexto geral, tá? Isso aqui até assim, um aprendizado para os líderes, né? O líder ele precisa enxergar o povo como uma responsabilidade que ele tem recebido de Deus, não é isso? Porque um dia ele vai ter que prestar conta a Deus. E aqui Esdra, ele enxerga, ele poderia pensar só em si, rapaz, eu vou achar fora. Ou então, não, ele faz parte, né, das famílias do alto clero, ele faz parte aí do povo que está bem estabilizado, rapaz, o povo tem que ficar assim mesmo, e eu vou viver tranquilo aqui. Mas não, ele, embora tivesse a oportunidade de viver melhor, mas ele preferiu enxergar o que o povo estava sofrendo, né? E buscar reparar e cuidar o povo de uma forma geral. Então ele assenta no seu coração de fazer o quê? Para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, ele quer resgatar a lei. Porque o que afastou o povo de Deus? Falta de lei, né? Falta de comprometimento com a palavra levou o povo ao afastamento. E Esdras ele faz justamente o retorno a isso. O tema é o retorno do cativeiro. Conteúdo: o Império Medo-Persa triunfou e tomou Babilônia. Sendo assim, Ciro o Grande tornou-se imperador. 200 anos antes de seu nascimento, Isaías ele já profetizou que Ciro iria nascer e ser um meio pelo qual Deus libertaria os israelitas. Passa aí, Manu. Vamos lá, divisão do livro. Nós temos aqui, o livro de Esdras, ele se divide quando os judeus regressam, que é do capítulo 1:6. Essa parte contém desde o decreto de libertação até o templo ser reedificado. Então, nós temos aqui, na pessoa de Esdras, a questão, né, do trabalho ali, da reedificação, reestruturação do templo, que era uma coisa assim fundamental para o israelita, até para motivar os demais voltarem também, porque aqueles que tinham no coração a chama pelo sagrado, né, reacenderia essa chama.
E aí nós vamos ver, se vocês, né, analisarem depois o livro de Esdras, vocês vão ver ali que eles colocavam o povo em pé, e o sacerdote lia o rolo da lei ali o dia inteiro, né? E o povo ficava em pé o dia inteiro, ouvindo e chorando, né? Por ouvir a palavra de Deus ali, né? Sendo lido os estatutos e tal, e o povo em pé o dia todinho ali, ouvindo e chorando as escrituras sagradas sendo lidas. Então isso é o quê? É encher o coração do povo de alegria, né? De regozijo, do povo poder se saciar ouvindo a palavra do seu Deus novamente, né? Do povo saber que agora nós vamos lá trabalhar na construção do templo para a gente adorar o nosso Deus novamente. Então a gente vai voltar a ter a nossa vida novamente, de poder seguir a nossa fé, a nossa religião. Então aqueles que tinham essa chama, mesmo que adormecido no coração, começaram a se despertar novamente, começaram a se acender o desejo aí. Esdras foi o provocador disso. Aí nós temos aí a trajetória de Esdras, do capítulo 7 ao 10, essa parte das reformas que foram feitas. Vai lá, Manu. O regresso ele ocorre em 3 grupos de pessoas, né? O Zorobabel, em 537 a.C., o retorno descrito no capítulo 1 de Esdras. Com esse grupo também retornam os profetas Ageu e Zacarias, que motivam o povo para completar a obra do templo. Aí Esdras, em 457 a.C., retorna o retorno registrado em Esdras 7, e também em 444 a.C., registrado em Neemias capítulo 2. No ano 539 a.C., o Império Medo-Persa toma a Babilônia e se torna uma soberania mundial, né? E aí nós vemos que até a Babilônia também se torna agora o império sobre os medos e persas. E aí nós temos ali desse império. Não, do mundo da época, o mundo conhecido da época. Não, não era só aquilo ali. Não era só aquilo ali. O mundo conhecido da época era o mundo da época. Tem um filme, Os 300, né, que ele narra esses momentos aí, entendeu? Até no livro está falando aí também. Ele narra esses momentos aí dos medos e persas, né, do rei Artaxerxes e tal. O filme retrata esse momento. E aí a gente tem que, é claro, que não é um mundo globalizado como é hoje, né, um mundo cheio como é hoje. Era um mundo menor em quantidade de pessoas, mas as terras habitadas, o Império Medo, ele dominava, né? E era um império assim, austero até em alguns aspectos, né? Isso. Aí já é do Império Medo-Persa. Aí nós temos, com os babilônios, Ciro e Nabucodonosor, né? Nabucodonosor primeiro, depois Ciro. Aí Ciro começa a liberar o povo. Aí depois você tem os Artaxerxes, né? Os Xerxes, primeiro, depois você tem Artaxerxes, que é o filho, né? E aí você tem os impérios que vão acontecendo aí. Mas nesse processo, por exemplo, Daniel, quando Daniel foi preso, o império já era Medo-Persa, porque eles tinham, em alguns aspectos, eram rígidos. O carimbo do anel do rei, a ordem, o decreto dele, não podia voltar atrás de forma alguma. Não podia de forma alguma. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, numa situação de Esther, por exemplo. Vamos lá. Então passa aí, Manu. Neemias. O nome Neemias tem um significado Deus consola. A história começa no livro de Esdras e se completa em Neemias. Neemias, que serviu 2 vezes como governador da Judéia, deixa a Pérsia para realizar a sua primeira missão no 20º ano de Artaxerxes I da Pérsia, que reinou de 465 a 424 a.C. Então nós temos aí Neemias, teve o seu momento também ali muito importante desse reino, porque ele compunha também no reino, né? Era copeiro do rei e pela influência dele, né? Pelo temor que ele tinha a Deus no seu coração, pela forma que ele servia a Deus na sua vida, a esperança que ele tinha de Deus, né? No meio do seu povo, de restaurar o seu povo, Deus usa ele para poder restaurar. E aí diz ali, ó, o nome é Deus consola, né, o significado, e isso para o judeu é muito importante a gente entender que o significado de nomes para eles tinha muito a ver com história, né, com história de vida, com história de expectativa de vida, né, e o nome de Neemias já é justamente utilizado na história,
porque a partir dele Deus consola o povo, né, como? Restaurando, né, conseguindo ali com que o povo retorne aí à sua terra. Então ele tem um significado. A história começa com Esdras, né, eles eram contemporâneos ali, se completa em Neemias, Neemias que serviu 2 vezes como governador da Judéia e da Pérsia, ele deixa a Pérsia para realizar a sua primeira missão, no 20º ano do rei Artaxerxes. Então ele já tinha, inclusive, tido a oportunidade, né, de cuidar do povo ali. E aí vocês vão ver que na história, e a Bíblia vai falar sobre isso, né, que ele consegue caminhões de madeira para poder reconstruir Jerusalém, que estava destruída, né, e eles conseguem, caminhões é o nosso termo, né, mas assim, muitas madeiras, né, consegue, o rei abre os cofres para ele poder fazer investimentos lá, restaurar a nação, restaurar o povo ali, as cidades que estavam destruídas, e aí a gente vai ver a importância disso aí. Passa aí, Manu. Informações pertinentes sobre o livro de Neemias. O nome Neemias significa consolo do Senhor. Os livros de Esdras e Neemias, dentro do antigo canon hebraico, formavam um único livro, como sabemos. Acredita-se que o autor do livro tenha sido o próprio Neemias, embora isso seja controverso. Existem partes do livro escritas em primeira pessoa, né, tá aí as referências, porém outros onde Neemias é referido na terceira pessoa, né? Ou talvez ele pode ter escrito uma parte, outro completado, né? Igual Samuel. A data da escrita, aproximadamente no ano 430 a.C., logo depois que Malaquias terminou a sua profecia, ou seja, Malaquias escreve, né, e logo após Neemias ele escreve a sua profecia. O tempo da ação é a partir da primeira vez que Neemias viajou a Jerusalém, em 444 a.C., até a preparação total do culto no templo, 432 a.C. Então nós vemos ali a execução dele ali, também na questão do serviço do templo, e são pessoas que transitaram naquele processo ali entre o meio, né, e o fim do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, e que, pela influência e pela pessoa que eles eram, eles não tinham necessidade nenhuma de voltar para Jerusalém, não tinha necessidade nenhuma de restaurar o povo, não tinha necessidade de nada, eles estavam bem. O copeiro do rei, irmão, tinha que estar na alta confiança do rei. Você imagina, o rei que era imperador, né? Império. Como é que funciona o império? O império ele funciona no pacto da paz, né? Igual Roma tinha a Pax Romana. Quando Roma dominou, a Pax Romana, o que era isso? Era a paz pela espada. Ele chega no lugar, ó, nós vamos estender nosso reino aqui. Vocês querem na paz ou na espada? Ah, não, na paz. Então acabou o reino, acabou tudo, vocês vão pagar tributo para nós, isso tudo aqui agora é de Roma. Ah, não, aqui você não senta não, então toma. Aí entrava na espada e impunha a paz. É isso aí, é o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, né? A Rússia quer um pedaço lá e a Ucrânia não vou abrir mão, a Rússia está metendo a espada. Então é basicamente isso aí. Então o imperador era isso, o império era isso, né? E aí, veja bem, para esses homens que estavam lá, do lado do imperador ali, estava muito bom, não estava hoje, não. Estava tranquilo. Mas olha, irmão, quem tem a chama de Deus no coração, ele não está tranquilo vendo o povo de Deus sofrendo, né? De jeito nenhum. Era que isso aí. Gostava, tanto é que o rei abriu, deu cartas a ele, colocou ele para poder governar lá a Judéia, né? Mandou material para ele, entendeu? Deu carta autorizando ele entrar, entendeu? E sair a hora que ele quisesse, né? Então, ou seja, uma pessoa que tinha confiança no rei. Ele não precisava de, já acabou, né? Já acabou. Mas não, irmãos. O coração dele era um coração em Deus, né? E isso levou ele a justamente buscar. Irmãos, na página 74, só voltando um pouquinho aqui do que nós falamos, nós vamos ter aqui, ó, o último parágrafo aqui. A gente falou um pouquinho aqui, mas vamos, a página 74.
Deixa eu ler essa página aqui, que na verdade essa página final, até antes do texto de Neemias, né? Mas para vocês entenderem o que eu falei antes, vamos começar do começo aqui. Ó. No ano de 539, o Império Medo-Persa, ele toma a Babilônia e se torna uma soberania mundial. A Pérsia tratava os seus cativos de uma forma distinta. Distinta. Ela liberava os cativos e os mandava de volta para a sua terra de origem e ainda os auxiliava com recursos financeiros a fim de que eles se reestruturassem, se restabelecessem nela. Os persas agiam assim por causa de sua crença no zoroatrismo, era o modelo de religião dos persas. O zoroatrismo foi fundado na Pérsia por Zoroastro ou Zaratustra, e é uma crença caracterizada pelo dualismo ético e cósmico, que implica na luta primordial entre os dois deuses, representantes do bem e do mal. Aquilo que nós falamos um pouquinho atrás, né? Presentes e atuantes em todos os elementos e esferas do universo, incluindo o âmbito das relações, o quê? Das relações humanas, né? O zoroatrismo também influenciou em diversos aspectos doutrinários a tradição judaica cristã, inclusive a crença na figura de Satanás. Então, aí vocês veem aqui uma mudança de teologia muito drástica, né, para o judeu, porque até então, antes do cativeiro babilônico, eles não tinham essa noção de bem e mal, né? Agora, já aqui em Babilônia, eles conhecem os deuses dos medos e persas, né? E essa religião zoroastrista, ela distingue dois deuses, o do bem e o do mal, né? E com isso traz influência até na religião judaica. Por quê? Porque agora a teologia judaica ela começa a evoluir. Porque eles começam a enxergar que o mal é produzido, né? Na verdade, nem todo mal é produzido por Deus. É claro, existe a cobrança de Deus, mas existe o mal que não é produzido por Deus. E a gente tem um avanço, um progresso na teologia ali. Aí você tem aqui, ó, o zoroatrismo também influenciou em diversos aspectos doutrinários da tradição judaica cristã, inclusive a crença na figura de Satanás. O decreto feito por Ciro, que determinava a libertação do povo, tinha valor para israelitas que estavam em todos os domínios do atual Império Persa. Vamos dar uma paradinha aqui. Se a gente voltar agora à história de Israel, que foi destruída, 722, né, que perdeu-se trono, perdeu-se tudo, se espalhou entre o povo. Agora, esse povo que estava espalhado também era submisso também ao Império de Medos e Persas. Aí o que é feito aqui? É feita uma autorização, porque era um costume deles de fazer o quê? Tem um povo cativo? Volta o povo para a sua terra. Cuida da sua terra, constrói a sua terra, entendeu? Cuida do seu patrimônio, vive sua vida lá. Mas o rei sou eu, tá? O império sou eu, o governo é meu. Então os impostos vêm para cá. Mas vive lá na sua terra, não precisa trazer você para cá. E aí o que ele fez? Ele abre a oportunidade para todos os judeus que quisessem voltar, todos os israelitas que quisessem voltar para a sua terra, voltassem. Isso aqui é importante, tá? Ó, sendo assim, isso valia também para os israelitas das 10 tribos que estavam espalhadas e presas na Síria, porque ainda estavam cativos, mas como a Síria também ficou subordinada, então até os judeus israelitas que estavam lá na Síria podiam voltar para a sua terra. E os assírios eram cruéis. Eram cruéis. Pode dizer aí. Mas não é minha. É minha. Vamos lá. Então, isso valia também para os israelitas das 10 tribos que estavam espalhadas e presas na Síria. Apesar de uma pequena parcela desses que estavam na Síria terem regressado, ou seja, uma pequena parcela já tinha regressado, mas ainda tinha muitos lá. Por esse motivo, o nome Israel é de modo mais utilizado em Esdras e Neemias do que Judá. Em contrapartida, o nome judeus, fazendo referência ao povo israelita, apresenta-se pela primeira vez no livro de Esdras. Então, a primeira vez que você vai ter o nome judeus,
vai ser no livro de Esdras. Por quê? Porque fazer referência ao povo da tribo de Judá, né? Ao povo da tribo de Judá. No capítulo 4, verso 12, uma vez que os que pertenciam a Israel agora eram em grande parte da tribo de Judá. Então, todos os israelitas na época, a maioria agora era judeu. Daí surge o nome judeu. Entendeu? Então, esse título, né, judeu, ele não aparecia lá no reino de Davi, no reino dos primeiros reis. Ele só vem aparecer aqui no final do Império Babilônico. Vamos lá! Então, nós passamos aqui a questão do nome, não é isso? Nome, o significado. Passa aí, Manu. Você voltou aí, Manoel. Reflete um aspecto, né? Tanto é que depois os judeus vão ser acusados de antissemitismo, né? Que é a religião semita, religião dos medos persas e tal. E os judeus, por eles terem a sua prática religiosa no único Deus, né? Não se misturavam com outros deuses, eles são acusados de antissemitismo. E são, inclusive, punidos por isso aí. Antissemitismo. Semita é uma religião, quero dar uma pesquisada aí no celular, para pegar com mais propriedade. É uma religião que acontecia lá entre eles, né? E só que o judeu não se misturava com religião nenhuma. E uma das falas de Hitler, né, da acusação de Hitler contra os judeus, é justamente isso, porque não se misturavam com outras religiões, eram antissemitas, né, não criam na religião deles e tal. Então usa isso como um dos argumentos também. Um povo inferior, sim. Uhum. Sim. Não, é polonês. Uhum. De Noé. Os semitas. Uhum. Uhum. Contra. Uhum. Isso aí. Lê aí, Rafael. Você achou aí? Lê no microfone para os irmãos que estão em casa ver também, ouvir também. Antissemitismo. Quando você procura aí, ó, na página 85, nós temos aqui, ó, os comentários aqui. O preconceito contra os judeus, chamado de antissemitismo, teve início com Amã e chegou no seu limite máximo com Hitler, que teve o mesmo preconceito pelos judeus. De forma curiosa, o nome de Deus não aparece no livro de Esther e tal, mas beleza. O que chama atenção aqui é essa questão do antissemitismo. Amã, daqui a pouquinho nós vamos chegar na história dele, tá? Mas Hitler também, ele segue por esse caminho, né? Teve início com Amã, 85, e chegou no seu limite máximo com Hitler, onde ele faz aí aquela depravação aí com os meninos. Achou aí? Leia aí, por favor. A palavra antissemitismo refere-se a uma aversão criada por certos setores da sociedade contra povos de origem judaica, que são povos da linhagem étnica semita. O antissemitismo é tão antigo na sociedade quanto o judaísmo e iniciou-se pelo ódio da população de certos locais à migração de judeus advinda de suas diásporas. Originalmente, expulsões, escravizações e fugas de povos judeus de seus locais de origem.
Na contemporaneidade, o antissemitismo tornou-se mais intenso na Europa e o ápice dessa forma de preconceito deu-se durante o Holocausto, período em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, além de milhões de prisões e violações de direitos civis judaicos promovidos pelo nazismo do ditador totalitário Adolf Hitler. Isso aí, ou seja, porque as religiões se punham contra, né, a religião judaica, se punham contra os judeus. Os judeus não se misturavam com outras religiões, eles eram monoteístas. E as outras religiões, na grande maioria, eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses, né? Então eles se punham contra. Se punham contra, aí nós temos aí esse processo do antissemitismo, né? Vamos lá. É isso aí, Manu? A formação aqui, informações pertinentes no livro de Neemias, versículo de destaque. Ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me vis ajudar. A cidade, ele está em idade, mas é a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, capítulo 2, verso 5. Tema: a reedificação de Jerusalém. Conteúdo: Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Com certeza, tal posição foi emitida, por um lado, por ser ele certamente um homem responsável, respeitável, e também devido a Ester, a rainha judia, ser a madrasta do rei Artaxerxes. Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava em uma situação catastrófica, mesmo com Esdras já estando lá há 13 anos. O templo foi reedificado, porém as muralhas da cidade estavam ainda arruinadas. Então, Neemias, quando ele fica sabendo disso, o coração dele arde em tristeza, né? E ele, embora estava muito bem lá, servindo o rei, mas ele esperou um dia que o rei vai estar bem tranquilo. Vou esperar um momento. Vocês podem observar na Bíblia. Ele esperou uma ocasião que o rei estava bem tranquilo, e aí ele chega para o rei, né? E o rei percebe nele tristeza e tal. Como é que eu posso estar alegre, né? Se o meu povo lá está perecendo, está sofrendo, gente passando fome e tal. E aí ele foi e conversou com o rei, e aí o rei foi e liberou ele, para ele poder ir para lá, fazer o que quisesse lá, usar o que quisesse, abrir os cofres do reino, deu carta para ele poder passar, ir, vir, né? E fazer tudo aquilo que está no coração dele. Isso é Deus, né, irmão? Isso é Deus, né? E aí Neemias se empenha nessa missão. Passa aí, Manu. A divisão do livro de Neemias, a restauração dos muros, capítulo 1 ao 6, a reestruturação moral e espiritual, dos capítulos 7 ao 13. Jerusalém estava arruinada, ela era grande, no entanto, estava sem habitantes e destruída, está lá em Neemias 7, verso 4. Neemias quis levar habitantes para lá, e para isso convocou os judeus, para que uma a cada 10 pessoas que morasse em cidades próximas passasse a morar em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Porque Jerusalém é a cidade capital. Porque Jerusalém é onde tinha um templo. Porque Jerusalém era o lugar onde eles criam, né? Que deveria ser primeiramente restaurado ali. Então, nos outros lugares ao redor, eles convocam o povo, e aí Neemias fala, eles lançam sorte, né? Lançam sorte. De cada 10 moradores, um deveria ir para lá. E eles oportunizam também. Quem quiser também está aberto a oportunidade. E aqueles que iam de livre e espontânea vontade, eles eram homenageados, eram honrados diante do povo, porque eram pessoas que estavam com o coração ali, na reconstrução da cidade, né, no trabalho, no cuidado daquilo que era sagrado, daquilo que era por Deus, né, entregue a eles por promessa. Então, tudo isso trouxe um despertamento grande ali no meio do povo, né? Passa aí, Manu. E agora a gente conclui, irmãos, falando sobre a história de Ester. É uma história muito boa. A história de Ester se passa em Suzã, capital do Império Persa, na época em que o rei Assuero, também chamado de Xerxes I, reinava entre os anos 486 a 465 a.C. Ou seja, então Ester, ela é antes de Neemias, né? Ester é antes de Neemias. Aí você vai ver lá depois o Artaxerxes I, né? Que assume o reinado depois de Xerxes. Ele é filho do rei, mas não é filho de Ester, e ela é madraça dele,
né? Ou seja, a história de Esté é uma história assim, interessante, porque os pais dela morreram e ela foi morar na casa de um primo dela. Não. Oi? Vamos achar aqui? Ela leu. Deixa eu ver se eu me confundi ou se vocês... Tá onde? Qual é a folha? É a 78. 78. Ali, ó. Isso mesmo. Página 78, fala sobre Esté. Após o Império Babilônico haver sido derrotado e tomado pelos persas no ano 536 a.C., a sede do governo dos exilados transferiu-se para a Pérsia. A história de Esté se passa em Suzã, capital do Império Persa, na época em que o rei Assuero, também chamado de Xerxes I, reinava entre os anos 486 e 465 a.C. O rei da Pérsia, Xerxes I, era casado com uma rebelde mulher chamada Vasti. A judia Esté, prima de Mardoqueu, prima, entenderam? Torna-se substituta de Vasti após a ela recusar-se a entrar na presença do rei que a havia convocado. Desse modo, por sua desobediência, Vasti é desposta de seu cargo após o rei Xerxes ser movido por um conselho de seus assessores mais próximos e assim proceder. Aí vai dizer aqui com mais detalhe o nome Esther, né? O nome Esté vem de uma palavra persa e tem como significado estrela. O nome hebraico de Esté era Adassa, que significa murta. Aí tem uma outra informação aqui, deixa eu achar aqui. Tá falando aí? Fala como? Este criara Adassa, que é Esté, filha de seu tio. Porque não tinha pai, né? Isso aí. Isso aí. Ou seja, filha do tio é prima, né? Confunde. Filha do tio, mas é prima. É tio dela. Bom, então vamos lá. Aí, passa aí, Manu, passa aí essa chave aí. Vamos lá, sobre Esté, o nome dela, né, nós acabamos de falar, Adassa é o nome da filha do pastor Edson, né? Chega aí, pega ali para mim, Jonas. Hein, depois você manda a notinha lá, tá? Esquece não. Deus abençoe, Lázaro. Aí a filha do pastor Edson chama Adassa, né? Adassa significa Esther. Então vamos lá. O autor, não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Esther, alguns atribuem a autoria a Mardoqueu, porém, pela forma como o último capítulo do livro faz referência a ela, essa hipótese parece ser remota. De acordo com a tradição judaica, Esdras e Neemias também são apontados como possíveis autores. A data da escrita foi cerca de 460 a.C., depois que o rei Assuero, né, que é o Xerxes, morreu e os seus relatos foram concluídos. O tempo da ação, a história de Esté ocorreu na época de Esdras, capítulo 6 e 7, no período do rei Xerxes, que reinava de 483 a 473 a.C. Vamos lá. Só falar um pouquinho da história dela, né? Então, como os irmãos já estão aí inteirados, ela era sem pai e sem mãe, foi criada pelo seu primo, né, Mardoqueu, que cuidou dela. E ela era uma judia muito bonita. Muito bonita. O rei Xerxes, né, primeiro, o Assuero, o que ele faz? Ele um dia, ele acorda assim, bem tranquilo, fala, rapaz, eu vou dar um banquete, porque meu reino está prosperando, está crescendo, é muito dinheiro, gente, o povo não para de pagar imposto, e eu estou
Já estou igual o tio Patinhas, mergulhando nas moedas, né? Aí o que ele fez? Vou fazer um grande banquete, e esse banquete vai ser aqui, em Suzano, aqui no Palácio Real, tá? Nos meus campos, aqui nos meus jardins. Eu vou trazer o povo aqui e outra coisa. Vou liberar bebida até o povo cair. O povo pode beber o tanto que quiser e comer o que quiser. E ele fez isso, programou aquele banquete, aquela festona. Aí falou com o pessoal lá, ó, libera o que o povo quiser comer, pode comer até pedra aí. Deixa o povo comer tudo. O povo vai ver aqui a grandeza do meu reino, né? E aí a festa comeu solta, né? A sanfona comeu solta lá. E quando chegou um determinado momento que ele já estava bem alegre, aí o que ele faz? Ele manda chamar a sua esposa Vasti, mas que ela viesse arrumada e com a coroa real. Mas ele estava demonstrando poder. Ele queria demonstrar também a sua esposa, né? Demonstrar a coroa real, quando o povo vê, ó, a coroa, ó, a rainha e tal, né? E ele queria impressionar. Aí ele manda chamar lá. Quando o pessoal chega lá, a Vasti estava dando uma festa também para as mulheres. Ela, vou lá nada, vou não, né? E aí os homens voltam, ó, infelizmente ela falou que não vem, e não vem mesmo não. Aí, o que acontece, irmão? A gente começa a enxergar nessas coisas, como que Deus faz, né, para que as coisas aconteçam, né? Aí você vê ali, o rei se enfurece, chama os seus conselheiros, fala, rapaz, o que eu faço? Aí ele recebeu um conselho, olha, destitui ela. Destitui ela porque é o seguinte, assim como o senhor ficou envergonhado diante dos homens aqui, todos os homens aqui presentes, o senhor mandou chamar sua mulher, ela não veio, se essa notícia sai lá fora, as mulheres nenhuma mais vão respeitar os homens. Na hora que os homens dão uma ordem, a mulher que nada, se nem a rainha respeita, como é que eu vou respeitar você? Ah, caçar o que fazer, né? Aí o que o rei fez? Falou, vocês estão certos. Aí ele deu uma ordem, mandou uma ordem, em todo o império, escrito, dizendo que as mulheres tinham que obedecer aos seus maridos. Entendeu? As mulheres eram obrigadas a obedecer aos seus maridos. Não, e acabou a ordem. Tá valendo mais não, né? É... Aí o que acontece? E o rei foi e destituiu ela. Jogou no vento, destituiu ela, né? Aí quando o rei destituiu ela, o que o rei fez? Agora eu vou mandar chamar as mulheres, tudo aqui, as mais lindas, que eu vou escolher uma rainha. Eu vou escolher uma rainha. Aí nessa hora que chega Esther, né? Dentre as mulheres lá, o olho do rei cresceu em cima dela. Oi? Mardoqueu. Trabalhou em cima. Isso aí. Motivou ela aí. Aí o que acontece? Ela não falou que ela era judia, ela omitiu isso aí, ela ficou quieta. O rei foi e escolheu ela, tal, casou, beleza. Só que os costumes da mulher, dos reis na época, não é como nós temos hoje, casou, vai dormir com sua mulher, não. O rei ia visitar a mulher no dia que ele queria usar ela, né? A maioria das vezes era assim. A mulher tinha o canto dela e as mulheres que cuidavam dela, os eunucos que cuidavam dela. Pois é. Então, não era assim, casou, vai embora, pronto. Ele vive o resto da vida brigando junto ali. Não. Lá era diferente. Então, o que acontece? Aí, o que eu quero falar para vocês? Tinha um tal de Amã lá, que ele não gostava de judeu. Né? Não gostava de judeu. E aí você tem a história aí de Mardoqueu, que era um judeu, trabalhava também no palácio, mas o Amã, ele cria uma ordem lá, de que ele também estava poderoso, né? E que as pessoas deveriam reverenciá-lo e tal, porque o rei tinha constituído ele a segunda pessoa do reino, né? A mãe era a segunda pessoa do reino, e aí o Mardoqueu falou, não vou baixar a cabeça para esse cara, não. Aí agora a gente volta a falar um pouquinho daquilo que nós falamos lá atrás, né? Sobre a questão de que o cativeiro ensina. O cativeiro ensina. Por que a Mardoqueu se recusou, né, a se encurvar para Amã, adorar Amã, reconhecer Amã, né? Ele já sabia que o motivo do cativeiro deles era idolatria.
E Deus é contra a idolatria, e ele jamais, né? E ele estava com o coração em Deus, ele não ia se curvar à idolatria. E adorar o homem seria uma idolatria, né? Então ele decide, não, não vou não. Sabe qual foi o resultado disso? O Amã, ele se enfureceu com isso, porque chegaram para ele, não vai faltar um fofoqueiro na história, né? E falaram para ele que Mardoqueu não se encurvava. Ele vai até o rei e fala que os homens não querem obedecer a ordem. E para o rei, por isso que eu falo que o Império Persa era um império. Ele dava liberdade, mas era um império cruel. E aí ele falou, ó, rei, a gente precisa matar esses homens. E o rei vai e dá autorização, faz um edito, o rei faz um edito para poder matar os homens judeus, que marcou o dia 13, né? Não, não sabia. Não, até então estava tudo em oculto. Estava tudo em oculto. Aí o que acontece? O rei vai e assina, pum. Aquilo valia, não podia voltar atrás, lei dos Medos e Persa. Nesse momento, quando a Mardoqueu sabe que está assinado o decreto, que já está rodando o decreto, e que ele já tem dia certo para morrer, nesse momento é a hora que a Mardoqueu entra em ação, né? Ele procura, aquele versículo que eu estava procurando, né, que eu pedi a Rafael que não achou, é nesse momento que Deus, nesse momento, achou aí? É 14? Então lê aí para nós aí, lê no microfone, por favor. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a este reino? Olha aí. Essa é a palavra-chave. Olha o que Mardoqueu fala para Esther, para Esther. Esther, nós estamos com o dia contado. Nós vamos morrer. Porque já está assinado o edito do rei e todos os homens vão morrer. Vão morrer. Agora, está na sua mão. Você é a rainha. Você é a esposa do rei. Né? Olha, se você não fizer, vai vir livramento de outra forma. Deus vai usar outro meio. Não tem Deus na palavra, né? Mas vamos dizer assim. De outra maneira vai vir o livramento. Mas você e sua família perecerão. Aí a fala-chave. Não seria para esse tempo que Deus te constituiu aí? Não tem Deus na palavra, no livro lá, né? Mas não seria, se fosse falar hoje, não seria para esse tempo que Deus te constituiu nesse reino? Falou com Esther. Aí, qual foi a reação dela? Qual é a interpretação disso? Olha, você é filha de pais mortos. Eu cuidei de você como minha filha. Existia uma rainha nesse trono. Essa rainha saiu desse trono e você foi escolhida para assumir esse trono. Hoje você é a esposa do rei, do homem que dá a ordem. Você é a esposa dele. E agora esse homem, ele não sabe que você é judia, mas ele quer matar todos os judeus. Você é judia. Não seria por isso que Deus te colocou nesse trono? Para agora você intervir em prol dos seus irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Não podia ser outra pessoa. Não. Aí ela fala, ó, vamos fazer o seguinte. Bota o povo para jejuar 3 dias. E eu também. Não vão comer, não beber, nem nada. Por que isso? E aí ela ainda fala o seguinte, ó. Por quê? Vocês vão observar aí depois da leitura. Ela diz assim, porque não é contra a lei ela chegar ao rei. Ela não podia chegar ao rei. Sem que ele pedisse. Ela não podia ir lá. Então ela diz, ó. Indo contra as regras do rei. Então o que ela faz? Ela fala, ó, então eu vou. Se der certo, deu. Se não der, eu fui. Né? E ela foi. E qual foi o resultado disso, irmãos? Uma preparação para chegar.
Foi estratégia. E aí, pois é, outra coisa importante aí nessa história é que o rei não podia desfazer o que ele tinha feito, o edito. Mas o que o rei deu a ele? O que o rei fez ali por ele, pelo povo de Israel? O rei escreveu um outro edito, dando liberdade para todo homem judeu que fosse ser atacado por alguém, poder se defender. Ele preparou uma forca para Mardoqueu. Só que aí o rei viu... Amã, isso, Amã. O rei, né, teve um... Vamos ler lá nos livros de crônicas, né, dos crônicas, e aí viu que Mardoqueu fez um feito ao rei, livrando ele da morte, né, porque os soldados queriam matar ele. Aí nisso, quando Amã ia matar Mardoqueu, foi o dia que o rei mandou Amã sair pela cidade gritando o nome de Mardoqueu. Então Deus honrou mais uma vez, né? Assim, antes de matar ele, fez aquilo que seria para matar, veio para trazer vida, né? E louvou a vida de Mardoqueu para toda aquela cidade. O que chama atenção é o benefício, porque quando Mardoqueu faz um benefício para o rei, lá para trás tudo ficava registrado no que era feito em benefício do reino. Então ele não se preocupa em cobrar, ele não quer nada, porque ele sabia que ele poderia naquele momento cobrar e virar o homem mais rico do mundo ali, porque o rei pagaria pelo benefício que ele fez. Ele não se preocupa. Hoje as pessoas falam assim, eu vou fazer agora porque daqui a pouco eu quero, né? Ou vou fazer agora e quero já, né? Faz isso para Deus, né? Hoje eu oferto porque eu quero receber o melhor emprego amanhã. Hoje eu dou o dízimo, ou eu faço isso porque Deus tem que me pagar. Mardoqueu não fez nessa intenção. Ele fez, você vê que ficou lá, quieto o negócio. Quando vão ver nos livros da crônica, alguém diz assim, ó, esse homem aí fez um negócio bom, tá, rei? Lá para trás, nunca te cobrou, não. Então aí o rei falou, opa, tem uma dívida com ele, né? Pois é, meus irmãos. E aí vocês têm, né, uma coisa assim, com todo esse desfecho, depois o Amã é morto, né? Ele vai pedir clemência a Esté, né? E o rei topa aquela situação ali, entende que ele está tentando assediar ela, aí ele é morto na própria forca que ele preparou para Mardoqueu, né? Ele é morto naquela forca. Mas com tudo isso, o que eu tiro assim de primordial nesse texto não seria para esse tempo que você chegou aí? Eu ouvi uma palavra há um tempo atrás de um pastor que ele tinha 3 empresas. 3 empresas. E essas empresas dele produzindo cada uma mais que a outra, muito bem de dinheiro. E ele assumiu a direção de um trabalho. E aí eles precisavam construir uma igreja. E um dia de madrugada Deus falou com ele: eu quero que você venda a empresa tal e investe o dinheiro na construção da minha igreja. Aí ele começou a relutar, mas Senhor, né, a empresa lá rende tantos mil e tal, uma das melhores empresas e tal. E a voz que ele ouviu falar com ele foi justamente isso. Pois foi para esse tempo que eu te entreguei isso na sua mão. E aí ele faz referência justamente a esse texto aí que nós lemos, né? Ele pôde entender que ele não tinha nada, Ele chegou a uma condição social assim muito boa, né? E ele pôde entender que realmente Deus deu a ele condição, por quê? Porque no futuro Deus requeria para que ele fizesse uma igreja, uma casa para Deus. Ele fez uma igreja imensa, ele vendeu uma empresa e fez lá um tempo, construiu tudinho a igreja, porque ele entendeu que realmente para aquele tempo foi que Deus constituiu ele sobre aquele patrimônio todo que ele tinha, né? Então a gente vê aí a história de Esté é isso, né? Para isso Deus constituiu ela naquele reino. Tem coisa que acontece na nossa vida e a gente não sabe por quê. Nossa vida tem propósito, né? A nossa vida tem propósito.
Vai, concluindo aí. A divisão do livro, nós temos aí essas divisões, né? O preconceito contra os judeus, chamado de antissemitismo, teve início com Amã e chega ao seu limite máximo em Hitler, que teve o mesmo preconceito pelos judeus. Vai, Manu, acho que é o último esse, né? O livro de Esther é também outra prova de que Deus entroniza a quem quer e tira o poder de quem lhe apraz. De quem lhe apraz. Por sua própria instrumentalidade, dando-nos mais uma evidência indubitável através da história da moça judia, que se tornou rainha da maior potência mundial de sua época, a Pérsia, que ele é o Senhor de toda a história humana. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que tem na sua mão o controle, né? A ele pertence a honra e a glória. Amém? Toma aqui as provinhas de vocês. Gente, uma prova dessa aqui. Oi? Eu vou ler com vocês e vocês vão saber. Agradecer ao Senhor por esse dia de hoje, pela aula. Mais uma aula muito proveitosa, né? E que ajuda a gente a se nortear bem na Bíblia, né? Agora, quando você passar numa escola dominical que você ouvir esse assunto, você já vai entrar com tudo dentro dele, sabendo as localidades, os eventos, os acontecimentos, e vai ser muito melhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Maravilhoso Deus, Altíssimo Eterno Pai, neste momento, mais uma vez, agradecemos a Ti pela oportunidade de mais uma noite, Senhor, poder estudar a Tua palavra. Eu quero entregar nas Tuas mãos a vida dos Seus servos e servas que aqui estiveram conosco, os irmãos que estão nos seus lares, assistindo o Senhor de forma online, que o Senhor possa abençoar também a vida e a fé dos Teus servos. Que a Tua palavra nos enriqueça cada dia mais e mais, nos cresça, Senhor, na Tua presença. Pedimos agora, leva-nos em paz para nossos lares, nos dê, Senhor, uma noite abençoada, ó Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis que me aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.